Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Boa noite aos internautas que nos acompanham nessa noite. E vamos iniciar então agradecendo a Deus pela abençoada oportunidade de podermos trocar ideias e reflexões acerca dessa doutrina abençoada que é a doutrina espírita. O tema que eu trago para a nossa reflexão na noite de hoje é um tema intrigante, porque nós vamos falar sobre doença, que é a mágoa, o ressentimento, o rancor, o desejo de vingança. Mas nós também vamos falar sobre o remédio para essa doença, que é o perdão. Muito interessante quando nós adentramos a uma casa espírita, aí eu chamo isso para mim, pois eu não venho de berço espírita, eu venho da Igreja Católica, onde muito eu aprendi, onde eu tive o prazer, a oportunidade de ter um padre maravilhoso que me orientou. Eu tive a alegria de ter uma catequista que até hoje é minha amiga, é minha companheira de jornada. Mas foi muito interessante quando eu adentrei uma casa espírita, e isso costuma acontecer com muitos de nós, ao chegarmos e conhecer a doutrina, que nós nos encantamos e nós queremos nos transformar da noite para o dia, não é assim? Nós queremos modificar tudo aquilo que nós acreditamos. Poxa vida, isso não está certo, isso não está bacana, e aí eu quero transformar assim, não passa de mágica, não é isso? Nós esperamos o milagre, né? A renovação imediata. E o interessante é que nós começamos a repetir, ou seja, entramos na síndrome do papagaio. Vocês já ouviram falar da síndrome do papagaio? Quando nós lemos, lá as mensagens bíblicas e nós começamos a repetir. Então isso é muito comum na doutrina espírita. Nós adentramos a casa espírita e nós começamos então a repetir aquelas frases bem conhecidas. Dar alguns exemplos aqui. Eu devo amar o próximo como a mim mesmo, não é? Então, eu começo a repetir isso para os outros. Eu começo a falar, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Está lá no Evangelho. E tem uma outra frase muito conhecida também, que acredito que vocês todos já conhecem. Fora da caridade, viu só a síndrome do papagaio? Que beleza! Mas, Rose, tem alguma coisa de errado em ficar repetindo? Não, nada de errado. É repetindo que nós aprendemos. De tanto repetir, um dia nós vamos aprender. E aí o que acontece? Conforme nós vamos estudando, conforme nós vamos nos aprofundando nos ensinamentos do mestre, nós chegamos até aquele momento em que nós percebemos a questão perdão. Olha só, nós começamos a perceber essa questão perdão da seguinte maneira. Nós vamos lá para o Livro dos Espíritos, na questão 886, onde o codificador da doutrina, Allan Kardec, ele propõe essa indagação aos benfeitores espirituais. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E aí os benfeitores vão responder: benevolência para com todos. Opa! Fora da caridade não há salvação, mas eu pensei que se eu desse uma roupa para alguém era caridade. Eu acreditava que se eu desse 1 quilo de alimento para alguém necessitado, era uma caridade. E estava tudo ok, não é assim? Muito bem, mas aí quando eu me volto, quando eu me debruço sobre as obras básicas, eu me dou conta de que para Jesus entendia dessa maneira. Benevolência para com todos. Não
só com aquela pessoa que me trata bem, não só com aquela pessoa que está sempre sorrindo, não só para aquela pessoa que vem, me abraça e me beija, me coloca no colo, me bajula. Não, para com todos. Inclusive para com aqueles, e principalmente para com aqueles que não simpatizam comigo. Todos, é todos mesmo. Ok? Indulgência para com as imperfeições alheias. Por que indulgência com as imperfeições alheias? Porque nós não somos perfeitos. Ao contrário, nós somos doentes em tratamento, necessitados do medicamento. E todos nós, nesse momento, estamos aqui porque nós somos doentes. Inclusive eu, tá? Principalmente eu, que preciso estudar para estar aqui transmitindo a mensagem. Ou seja, se eu preciso estudar tanto, é porque eu sou a primeira pessoa que preciso aprender, né? Para que eu possa chegar aqui e passar uma verdade. Caso contrário, eu não vou tocar o coração de ninguém. Porque primeiro precisa perpassar pelo meu coração para que seja entendida como uma mensagem verdadeira. Então, benevolência para com todos, porque um dia eu vou precisar que alguém seja benevolente comigo. Um dia eu vou precisar que alguém compreenda a minha fragilidade humana. Eu ainda sou frágil. Então, benevolência para com todos. O Mestre Jesus, né? E essa palavrinha bem simples, bem fácil, perdão das ofensas. É fácil? Não. E por que é que nós falamos para os outros que os outros devem perdoar? E por que é que quando nós nos tornamos os papagaios, nós ficamos repetindo isso aos outros? Nós simplesmente falamos, nós precisamos perdoar, e nós vamos repetindo isso muitas e muitas vezes. E nós nos esquecemos de falar de algo muito importante, meus irmãos, essencial. Que o perdão, ele passa por um processo. Dificilmente nós ouvimos alguém falar, dificilmente nós falamos desse processo. Porque se o perdão não passar por um processo, ele não vai se tornar um perdão verdadeiro. Eu vou continuar repetindo. Tem que perdoar? A doutrina me ensina a perdoar, me orienta a perdoar, então eu vou perdoar sim. Mas eu não quero nem ver a cara daquela pessoa mais na minha frente. Isso não é perdão, né? O perdão vai passar por um processo. E também não é, eu vou perdoar e vou esquecer então. Não, também não. Porque eu não posso esquecer. Porque quando alguém me fere nos meus relacionamentos humanos, logicamente que eu não teria como sentir mágoa de alguém se não fosse nos relacionamentos humanos, né? Então, alguém vai me ferir nessa caminhada, eu vou ferir alguém nessa caminhada. Não é para que eu esqueça o que a pessoa me fez. Não é para que eu esqueça que a pessoa me feriu, porque eu não tenho amnésia. Logicamente eu vou lembrar. E isso vai me servir também como vigilância. Eu vou vigiar mais. Eu vou prestar mais atenção, né? Porque eu sei que, assim como eu sou doente, o meu irmão também é. E em alguns momentos ele vai falhar novamente. Como ele já falhou em determinado aspecto comigo, ele pode falhar novamente. Então eu não posso esquecer. Isso precisa me servir como experiência. Então, Rosa, o que significa perdoar? Que processo é esse? Perdoar significa lembrar o que alguém me fez. Quando alguém me fez chorar, quando alguém me feriu. Mas não sofrer mais com isso.
Eu lembro, mas isso não me incomoda mais. Já passou, já foi. Vai com Deus, que Jesus te abençoe. Isso é perdoar. Isso é ter certeza de que eu me libertei. Entendeu? Porque o perdão nos liberta. O perdão não liberta o outro, não. Eu não estou fazendo caridade para o outro, perdoando o outro. A maior caridade é comigo mesma. Porque enquanto eu sinto mágoa, enquanto eu sinto ódio, enquanto eu sinto desejo de vingança, eu estou presa ao outro. Eu vou remoer um pensamento negativo, que é o veneno para a minha alma. É aquele veneno que eu vou beber, acreditando que estou matando o outro. Não é assim? Então, meus irmãos, vai precisar, para que eu possa compreender a questão do perdão, eu vou precisar passar por um processo. E eu vou trazer aqui uma analogia, né? Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Vou contar para vocês uma história, um caso, na verdade, uma experiência que eu vivenciei com uma pessoa muito próxima. Gostaria que vocês acompanhassem esse raciocínio para que nós pudéssemos, então, aqui compreender o processo do perdão. Tá? Como se dá o perdão dentro de nós, como se dá o perdão como cura, como remédio e como cura. Certa vez, aos 8 anos atrás, uma pessoa muito próxima foi atropelada. E eu acompanhei todo aquele processo, do momento do atropelamento, em que ele foi atropelado e ele ficou muito ferido, e em um asfalto muito quente, ninguém queria tocar nele, porque ele estava muito machucado. As pernas muito machucadas e ele não conseguia se mover. Entretanto, ele estava lúcido e conhecendo a região onde ele foi atropelado, ele pensou, se eu ficar aqui, se ninguém me tirar do meio do asfalto, vem outro carro e vai passar por cima. A tragédia será muito maior. O que é que ele fez? Ele se arrastou naquele asfalto quente, cheinho de cacos de vidros, e todo o corpo dele ficou com cacos de vidros. Os braços com cacos de vidros, o peito com cacos de vidro, a barriga com cacos de vidro. Mas ele diz assim, no momento, eu nada senti. Por conta da adrenalina do momento, o corpo ainda muito quente, eu não senti dores naquele momento. Veio socorro, foi levado para o hospital e chegando no hospital começou o processo de limpeza, de asepsia, para evitar um mal maior lá na frente. Então, o corpo já não estava mais quente. Ele já não estava mais com aquela adrenalina. E ele começa, então, a sentir as dores, as fortes dores. Os familiares que estavam em volta imploraram aos médicos que dessem um medicamento para aliviar a dor, para que ele não precisasse sofrer daquela maneira. E os médicos então responderam, foi grave o acidente. E nós precisamos observar os sinais. Não é possível sedá-lo nesse momento. E mais um fator que impedia também um medicamento mais forte. Ele havia ingerido bebida alcoólica. Então ele sentiu na pele o arrancar de cada caquinho de vidro, a limpeza. E foi muito doloroso. O processo de recuperação foi lento. Ele ficou meses tentando voltar à vida normal. Muito bem. Acompanhei as primeiras semanas, retornei para Florianópolis, ele estava no Rio Grande do Sul, e só ouvi novamente, nós conversávamos
por telefone, eu ficava sabendo de notícias através dos familiares, mas só voltamos a nos ver novamente 2 anos depois. 2 anos depois eu fui à formatura da filha dessa pessoa. E chegando lá, eu me sentei em um auditório e lá de cima eu ficava olhando o palco. E eu ficava observando ele. Ele andava, ele ria, ele cumprimentava as pessoas. Não parecia aquela pessoa que havia passado por aquele processo tão doloroso. Fui conversar com ele e perguntei a ele: meu Deus, como você está bem? Que milagre! E aí ele me respondeu: foi milagre não, foi esforço, foi processo. Eu fiz exatamente tudo que o médico mandou. Eu passei então pelas dores, pelo medicamento, pelo desconforto. Por isso que eu me recuperei, sem deixar que o meu corpo ficasse com nenhuma sequela. Conseguimos compreender a questão? Conseguimos compreender então a questão do processo do perdão? Quando nós não queremos o medicamento, quando nós não queremos o enfrentamento do problema, acontece alguma coisa, deixa para lá. Não quero conversar mais sobre isso, não falo mais sobre isso, isso não me interessa mais. Mas eu sigo magoada. Eu sigo com aquela ferida sem higienização. Eu não faço a limpeza necessária. Eu não vou lá e pergunto: vem cá, o que aconteceu? Foi isso mesmo que eu ouvi? Alguém me olha de cara feia e eu já fico revoltada? Alguém me faz algo de ruim, que eu acredito que seja algo muito negativo, eu não vou me entender com essa pessoa. Eu fico tentando, como diz lá o dito popular, tapar o sol com a peneira. Faz de conta que nada aconteceu, mas por dentro está doendo. Por dentro está sangrando. Eu preciso arrancar os caquinhos de vidro. Eu preciso limpar isso. Porque isso é o lixo na minha mente, é o lixo na minha alma. Eu preciso me libertar disso. Mas, Rose, como fazer isso? Jesus era Jesus, né? É diferente. Não, meus irmãos, Jesus, ele não falava, ele não apenas falava. Nós não estamos falando apenas de palavras. Jesus exemplificava. E o maior exemplo que Jesus nos deixou, que o Mestre amoroso nos deixou, foi exatamente no pior momento da existência dele na terra. Quando ele estava na cruz. No momento em que Jesus estava na cruz, ele nos deu a maior lição de amor e de perdão. E aí, mais uma vez, eu vou pedir que vocês acompanhem esse raciocínio. Certo? Tem um livro chamado Estante da Vida. Essa obra fantástica, ditada pelo espírito Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier. E começa da seguinte maneira: o mestre agonizava na cruz, e o céu de Jerusalém tornara-se sombrio. Mas os encarnados que ali estavam, mergulhados no vício do orgulho e do egoísmo, não conseguiam perceber, senão o homem aparentemente vencido. O homem aparentemente abandonado pelos seus seguidores. O homem que tornara-se réu de crimes não cometidos. Esses seres humanos não conseguiram perceber os fenômenos luminosos que se desdobravam aos olhos do Cristo. Conta Humberto de Campos que fios de claridades
indescritível ligavam a cruz de Jesus ao céu. E entidades angélicas, divididas em grupos aos milhares, desciam ao Monte do Calvário e aproximavam-se de Jesus. Alguns formavam uma espécie de coral celeste, entoavam canções que harmonizavam aquele ambiente e apaziguavam o coração de Jesus. Outros traziam bálsamos que eram gradativamente aplicados nas feridas. Alguns simplesmente se colocavam aos pés da cruz e sustentavam Jesus naqueles últimos momentos do testemunho. Outros faziam anotações. Anotavam então as responsabilidades e os responsáveis por aquele ocorrido. Mas diante daquela pleiade de espíritos luminosos, eis que um anjo solitário chega ligeiro, apressado, e aproxima-se de Jesus, que tentava lhe dizer algo. Esse anjo, então, chega bem pertinho dos lábios de Jesus. Fica ali por alguns instantes. E depois, ele sai em disparada. E conclui Humberto de Campos: era o anjo da caridade. E Jesus pedia a ele naquele momento que fosse ao encontro do apóstolo Judas, que acabara de cometer o suicídio. Eita nós, né? Quem de nós? Vamos voltar? Primeiro parágrafo dessa leitura. O mestre agonizava na cruz. Vamos imaginar o rapaz lá tirando os caquinhos de vidro do seu corpo. Vamos imaginar ele? Ele agonizando, sentindo na pele a dor. O mestre agonizava na cruz. Vamos imaginar nós. Eu estou lá agonizando e eu vou pedir para Deus proteger aquela pessoa que puxou meu tapete. Nós, mulherada, né? Vamos pedir para Deus abençoar aquela mulher que olhou para o meu namorado, meu marido. Eita! Difícil, né? Estou agonizando e vou lembrar da inimiga. Segundo parágrafo. Entidades angélicas desciam o Monte do Calvário para sustentar os últimos momentos de testemunho do Cristo. Ou seja, Jesus estava precisando de amparo, de ajuda, de ser sustentado. Mas aí conclui Humberto de Campos. Jesus pedia ao anjo da caridade que fosse ao encontro do apóstolo Judas, que acabara de cometer o suicídio. Todos sabem quem foi Judas, não é? Por quê? Porque até hoje nós chamamos ele de traidor. E Jesus não. Hã? Jesus perdoou. Jesus esqueceu. Jesus não apontou o dedo para Judas e disse: não, deixa o traidor lá sofrendo. Pediu ao anjo da caridade, no momento que estava agonizando, que fosse ao encontro do apóstolo Judas, que acabara de cometer o suicídio. E aí nós podemos aqui, dentro das nossas limitadas, dentro dos nossos limitados entendimentos, nós podemos pensar assim: ah, mas Jesus é outro nível, né? Jesus é outro nível, peraí, eu não sou Jesus. Verdade, nós não somos Jesus não. E não é para se comparar com Jesus também não, tá? Porque quando eu me comparo, ou tento me comparar com Jesus, eu corro um risco tremendo de ficar muito frustrada. Porque realmente eu ainda não sou tudo isso. Tá? E se eu estou no mundo de provas e expiações, eu vou precisar ainda de muitas existências
para chegar lá num nívelzinho de mais ou menos. Tá? Então, gente, sério, não é para se comparar. Jesus é para que a gente tenha como uma referência de amor. Tá? É isso que eu estou trazendo aqui. Uma referência de amor. Um exemplo de amor. Um exemplo, porque Jesus nos ensinou. Nós aqui somos tão orgulhosos ainda que não queremos aprender. Mas, Rosa, então, por que você está trazendo um exemplo tão distante? Ah, pois é, né? Vou trazer um exemplo mais próximo, então. Há alguns anos atrás, um amigo querido, ele era muito mais amigo do meu esposo, mas depois, com os acontecimentos, eu acabei ficando conhecida também, né? A gente acaba tendo essas amizades, trazendo para o nosso convívio, para o nosso carinho. Esse amigo teve um filho sequestrado e morto. Foi assassinada, a criança foi assassinada sem nenhuma negociação. Enquanto eu preparava esse tema algum tempo atrás, eu lembrei desse amigo. Eu disse, poxa, eu vou falar do processo do perdão, né, da cura através do perdão. Então lembrei-me dele e eu disse, olha, acho que eu vou mandar uma mensagem para ele e vou perguntar como foi para ele, porque ele perdoou. Ele perdoou o assassino do filho dele. Eu vou perguntar a ele como foi o processo de perdão. Mas aí eu comecei a pensar, comecei a refletir. Eu disse, poxa vida, né? Mas já faz tanto tempo. Mais de 20 anos que ocorreu isso. E aí eu vou lá fuçar na vida dos outros. Né? Isso é coisa de gente imperfeita, não é? Ficar fuçando na vida dos outros, na história dos outros. Não, né? Não devo fazer isso porque isso é realmente algo de coisa de uma pessoa imperfeita. Fazendo essas coisas não se faz. Mas imperfeita que eu ainda sou, eu fiz. Né? Eu mandei a mensagem lá para o meu amigo e perguntei a ele como foi o processo de cura para a alma, como foi o processo de perdão. Já eram umas 10, 11 horas da noite, eu mandei a pergunta e sabe quando a gente sabe que fez algo de errado? Fechei o computador e fui dormir. Né? No dia seguinte, para minha surpresa, eu percebi que o meu amigo não apenas havia respondido a minha pergunta, como ele também me disse, Rose, se isso for útil para alguém, por favor, compartilhe. E ele me deu então essa resposta. Obrigado pela lembrança. Quero lhe dizer que o perdão é feito de estágio. E isso significa que há momentos de conflitos internos, até alcançarmos a plenitude espiritual. Libertação, preste atenção nisso, tá? Libertação do ódio que vem com o perdão. Por que libertação? Por que ele fala em libertação? Porque ele me disse assim, a criatura que havia assassinado meu filho já estava no presídio. Já estava respondendo, né, diante da justiça dos homens. E mesmo assim, eu não tinha paz. Eu passava noite e dia pensando em uma maneira de me vingar. Eu estava destruindo meu lar. Eu estava destruindo meu casamento, eu estava destruindo meu trabalho, eu não conseguia me libertar. Era aquela sensação horrorosa o dia todo. Então, em um determinado momento, eu busquei na doutrina espírita o amparo. E foi quando eu decidi. Esse mesmo homem que disse o seguinte, na época, é fácil salvar um amigo. Difícil é salvar um inimigo. Vir até o presídio para oferecer, vejam bem, ele foi oferecer o perdão ao assassino do meu próprio filho. Uma criança de 8 anos de idade que foi sequestrada em um dia e assassinada no dia seguinte, sem nenhuma negociação. Mas ataca outra, pai de Visotas, eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram falar desse caso. Ele conta que ele foi até o presídio porque ele precisava ouvir alguma coisa que aliviasse a sua dor.
E foi impressionante quando ele perguntou, impressionante para não dizer que foi emocionante demais. E até doloroso para quem viu a cena. Quando ele pergunta ao assassino do seu filho: por que você matou meu filho? E aquele homem então olha para ele e diz: foi um acidente. A arma disparou. E Masataka diz: era tudo que eu precisava ouvir. Porque nós queremos respostas, não é assim? É o processo, é o enfrentamento. Eu preciso ir lá, eu preciso olhar no olho do outro, eu preciso dizer: vem cá, eu entendi direito, foi isso mesmo que aconteceu? Ou eu estou enganada? É o enfrentamento. Enquanto eu não passar por esse processo, eu não vou me curar. Ah, Rose, mas aí ele perdoou e virou as costas e foi embora e largou esse homem lá no presídio, né? Que isso era justo, isso era o certo? Não. Ele se ofereceu para ensinar aquele homem que havia assassinado o filho dele por acidente, para passar os ensinamentos, aquilo que ele sabia. Se tornou amigo. Vem cá, eu quero te dar um exemplo, para que um dia que você vai sair daqui, porque um dia eles vão sair de lá, todos os nossos irmãos que estão nos presídios, irmãos nossos, um dia eles vão sair de lá. E eles precisam acreditar no ser humano. Eles precisam acreditar que vale a pena ser bom, que vale a pena amar, que vale a pena a gente chegar nos lugares de cabeça erguida, com dignidade, e ser abraçado e ser acolhido. Vocês não imaginam o privilégio que eu sinto quando eu entro em um lugar como entrei hoje aqui, e as pessoas me abraçam, e as pessoas me acolhem. Vale a pena ser amoroso, vale a pena fazer a nossa parte. Meus irmãos, nós não estamos aqui a passeio. E se estamos juntos, há uma razão para isso. E se alguém me feriu, há uma razão por isso. Para isso nós não somos vítimas de nada. Joana de Ângeles, através de Edivaldo Pereira Franco, ela nos diz claramente, né, que nós não somos vítimas de nada. E tem até uma frase em um livro, Viver é a Melhor Opção, que diz assim, esse Viver é a Melhor Opção é de André Trigueiro. Tem uma frase lá que diz assim, ó: nós não somos vítimas de nada, nós somos os mesmos algozes do passado, disfarçados de vítimas no presente. Então, se eu não fiz nada de errado e alguém me magoou, ou seja, se eu não fiz nada de errado, eu tenho certeza que eu não fiz nada para magoar alguém nessa existência, e mesmo assim essa pessoa me magoou, certamente, como nós somos espíritos imortais, certamente eu fiz lá no passado alguma coisa, e esse veio como cobrador, veio acertar as contas comigo, né? Então vamos acertar as contas? Vamos oferecer o perdão? Dá um exemplo de Masataka. 30 de agosto, um projeto feito por ele e pela esposa. O Dia Internacional do Perdão. Olha só. Um projeto que eles criaram. E foi aprovado no Senado. Né? Então, meus irmãos, vamos rever. Né? Não estou trazendo um exemplo de Jesus lá de trás. Estou trazendo o exemplo de um ser humano, um amigo nosso, um irmão nosso, né, que vive semelhante a nós aqui na Terra. Que foi capaz de perdoar. Capaz de olhar para o outro com perdão. Então, olhemos lá no Evangelho do Cristo. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto ainda está com ele a caminho. Porque aqui fica mais fácil, tá? O enfrentamento. Chacoalha o outro. Vai lá. Olha no olho. E pergunta, o que foi que aconteceu? Para que eu me liberte disso.
para que eu tenha saúde mental e espiritual, para que eu possa seguir em frente, porque a nossa caminhada é longa. Sejamos amorosos, sejamos mais gentis. Vamos compreender que nada é por acaso e que é um privilégio estar aqui encarnados. Quantos irmãos nossos, no plano espiritual, estão esperando por essa oportunidade que nós estamos tendo hoje? Vamos lembrar um pouquinho, meus irmãos, do Mestre com aquele olhar. Não um olhar de rancor, de ódio, de inveja, de revolta, de desejo de vingança, não. O olhar amoroso. E como dizia Paulo, na carta de Paulo, segundo Coríntios, para encerrar, ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu serei apenas um bronze que ressoa, ou um sino que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todos os mistérios, conheça todas as ciências, ainda que eu possua tamanho grau de fé que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe então fogo consumir meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso ou vaidoso. Jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias sim. As línguas se calarão e as ciências, essas têm o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento, como também perfeita é a nossa profecia, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Quando eu era criança, eu falava como criança, brincava como criança, eu raciocinava. Homem feito, eu me despojei de todos os atributos de criança. Por enquanto, vemos Deus através dos espelhos, mas teremos a perfeita visão de Deus de face a face. Por enquanto, eu conheço Deus em partes, mas conhecerei Deus como eu sou por Ele conhecido. Temos hoje a fé, a esperança e o amor. Dos três, o mais excelente é o mais alto. O amor. O mais excelente é o amor. Que Jesus nos abençoe e que assim seja.